Apocalipse, capítulo de número 1. Nós estaremos meditando hoje a partir do versículo de número 4 ao versículo 6. Nós iniciaremos uma nova perícope, uma nova parte do texto que será muito edificante para as nossas vidas. Todos encontraram aí? Apocalipse, capítulo de número 1, versículo de número 4 ao 6. Eu creio que nós estaremos hoje somente no versículo 4. Diz assim a palavra de Deus: João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele seja glória e poder para todo sempre. Amém. Oremos. Pai bendito, graça te damos uma vez mais nesta noite, e com muito temor e tremor diante da tua santa presença, nós pedimos a ti, com muita humildade em nosso coração, que o Senhor fale conosco através da sua palavra, que o Senhor nos instrua, que o Senhor nos capacite a viver segundo a sua vontade, que o Senhor fale conosco poderosamente, que o teu Espírito Santo tenha total liberdade no nosso meio e que o teu Espírito nos convença do pecado, da justiça e do juízo, para que alcancemos a vida eterna, para que estejamos diante da tua presença da forma que o Senhor deseja, em santidade de vida, pureza, renúncia, glorificando o teu nome em nossas vidas. Nós te oramos e te pedimos essas bênçãos em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos, nós voltamos à exposição do livro de Apocalipse. Nós temos uma pausa, fizemos os versículos 1, 2 e 3. Fizemos uma pausa e meditamos sobre o tema imoral e pregamos sobre a imoralidade sexual no mês que se passou. E agora nós voltamos à exposição, versículo por versículo, da carta do apóstolo João, o livro de Apocalipse. Nos versículos 1, 2 e 3, nós vimos 3 verdades fundamentais. No versículo 1, nós vimos a revelação do Apocalipse, ela tem origem divina. O Apocalipse não começa com João, nem com os anjos, nem com visões impressionantes. O livro do Apocalipse começa com Deus. E é por isso que no versículo 1 nós vemos revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Nós vimos que Deus dá a revelação a Cristo, Cristo envia por meio do anjo esta revelação ao seu servo João. João, então, recebe essa revelação e entrega essa revelação à igreja. A igreja, então, é instruída por Deus através da revelação de Jesus Cristo. A origem da revelação está no céu,
E a igreja apenas recebe esta revelação que veio de Deus. Quando nós abrimos o Apocalipse, não estamos apenas analisando símbolos, visões, eventos. Estamos ouvindo o Deus eterno falando conosco. E se Deus falou, a única postura correta diante da voz de Deus que acabamos de ler aqui nesses versículos, a única postura que uma igreja sadia, bíblica, deve ter é reverência. Essa é a postura. É a postura de submissão à vontade revelada de Deus. É a postura de obediência à voz de Deus. No segundo versículo, nós vimos que esta revelação gloriosa foi fielmente testemunhada pelo apóstolo João. João não escreve como um poeta místico, não. Nem como um especulador religioso. Ele escreve como uma testemunha ocular. Ele testificou. Ele é uma testemunha. O verbo utilizado pelo apóstolo João, testificou, indica uma declaração formal judicial. Nós já vimos isso nas ministrações passadas e eu estou fazendo aqui uma recapitulação para os nossos irmãos que estão visitando e porque nós ficamos um tempo sem analisar esses textos. Então, para que você esteja inteirado, sabendo de todo o assunto que nós estamos tratando. Essa linguagem testificou é uma linguagem utilizada no tribunal. João está dizendo, eu não inventei, eu vi, eu recebi e eu transmiti essa revelação. Ele testificou de três coisas: da palavra de Deus, a origem divina, do testemunho de Jesus Cristo, que é o centro cristológico da mensagem. Cristo é o centro da mensagem do livro de Apocalipse. E João testificou de tudo que ele viu. O conteúdo revelado. E isso não foi a imaginação do apóstolo João. Deus revelou a ele. Isso nos mostra que o Apocalipse não é fruto da mente do apóstolo João, mas que é uma revelação objetiva entregue por meio do apóstolo João à igreja. E nós vimos o versículo 3, e o versículo 3 essa revelação, ela requer de cada um de nós uma resposta obediente, pois o tempo está próximo. Nós vimos no versículo 3 o seguinte: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Não basta saber que esta mensagem que o apóstolo João escreve, não basta saber que ela vem de Deus. Não basta reconhecer que essa mensagem foi fielmente transmitida, que ela foi escrita fielmente pelo apóstolo João. Não basta somente isso. É preciso responder a essa revelação, ao que o livro do Apocalipse diz, e responder de forma correta. A bênção não está no conhecimento acumulado. Não é somente isso, não basta somente conhecer o que o livro do Apocalipse diz. Mas nós precisamos ter uma resposta de obediência praticada. Nós precisamos praticar o que a palavra de Deus diz. Porque o tempo está próximo. Essas são as palavras finais do versículo de número 3. Nós vivemos na estação final redentiva, nos momentos finais. Cristo pode
intervir a qualquer momento. Não há sinais obrigatórios precedendo o arrebatamento da igreja. Cristo pode arrebatar, retirar a igreja da terra hoje, agora, nesta hora. Por isso, o Novo Testamento chama o crente a viver em vigilância constante, em santidade e na expectativa de Cristo nos levar. É assim que nós, como cristãos, devemos viver. E quando nós chegamos no versículo de número 4, que foi a leitura que nós acabamos de ler, João inicia formalmente o discurso da carta. Agora João, no versículo de número 4, começa a discursar. Ele apresenta o autor humano, os destinatários da carta e uma saudação, como era comum nas epístolas do Novo Testamento. Mas, imediatamente, quando ele começa a fazer essa apresentação, essa saudação se transforma em adoração. Perceba no versículo, volte seus olhos para o versículo 4 novamente. Ele começa a sua apresentação. João, falando dele mesmo, João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha. Até aqui. Quando nós olhamos para esse versículo 4, com um pedacinho do versículo 5, nós começamos a perceber que há uma doxologia. Esse é o tema que nós estaremos tratando aqui nessa perícope, nessa passagem do versículo 6, versículo 4 ao 6. E eu coloquei o tema geral para a nossa meditação é a doxologia do reino. É o que nós estaremos meditando nesses versículos 4 ao 6. Doxologia é a expressão de louvor que exalta a Deus por quem Ele é e pelo governo soberano que exerce como rei. Doxologia significa, é uma palavra de louvor. Isso é doxologia. Palavra de louvor, uma palavra de glória. Reino, no nosso tema, doxologia do reino, significa o governo real de Deus, manifestado plenamente em Cristo. Doxologia do reino é quando a igreja reconhece, celebra e proclama que Cristo reina. Essa é a doxologia do reino. Que o domínio de Cristo é eterno e que toda a glória pertence a Cristo, nosso Senhor. Essa é a doxologia do reino. A palavra de glória, a palavra de louvor, de exaltação de uma igreja que se submete ao seu Senhor, Jesus Cristo. Não é apenas um cântico emocional. A doxologia do reino não é isso. É uma confissão teológica. Essa confissão teológica, na mente daqueles que professam a doxologia do reino, está
enraizada nas suas mentes que Deus governa, que Cristo é rei, que o seu reino é eterno e que a Cristo, o nosso Deus, é dada toda a glória e todo o louvor. E que o seu domínio é para sempre. É isso que deve estar no coração da igreja quando nós entoamos louvores a este Deus, ao nosso Rei, o Rei dos Reis, Senhor Jesus Cristo. O Apocalipse é uma epístola, é uma carta que contém profecia. É isso que ela é. E grande parte dessa profecia é uma linguagem utilizada pelo apóstolo João, é uma linguagem apocalíptica. Não é apenas uma visão. É uma carta pastoral, é uma carta de um pastor para a igreja amada e que é enviada a igrejas reais, a igrejas que existiram e que estavam enfrentando perseguição. A igreja, ou melhor dizendo, as igrejas que receberam a carta do apóstolo João com a profecia do Apocalipse estavam passando perseguição. O Império Romano estava perseguindo aqueles crentes. E vocês conhecem muito bem a história. Muitos deles morreram ao fio da espada. Outros, no Coliseu de Roma, comido pelas feras, pelos leões. E o apóstolo, então, recebe esta revelação gloriosa e começa a escrever para as igrejas. Então, entramos no nosso ponto 1 da mensagem, que é baseada nesse versículo de número 4. A origem trinitariana da graça. Nós vamos entender o que é isso. A origem trinitariana da graça. Quando nós olhamos para o texto, João diz assim, João, as 7 igrejas que estão na Ásia. A Ásia, mencionada aqui em Apocalipse, não é o continente asiático, mas a província romana da Ásia, localizada na Ásia Menor. Hoje nós chamamos de Turquia. É neste local. Era uma região estratégica para o Império Romano, a Ásia Menor. Era uma região rica e fortemente influenciada pela cultura greco-romana. A mistura entre a cultura helênica dos gregos e a cultura romana. Por isso chamamos de cultura greco-romana. As 7 igrejas estavam organizadas em uma espécie de rota circular, começando pela igreja de Éfeso e seguindo provavelmente pela estrada romana que ligava essas cidades. Isso facilitava a circulação da carta do apóstolo João para as 7 igrejas da Ásia. E essas igrejas, nós vamos ver mais para frente, mas o apóstolo João está escrevendo para as 7 igrejas que estão na Ásia, a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, a igreja de Pérgamo, a igreja de Tiatira, de Sardes, de Filadélfia e de Laodiceia. Essas são as 7 igrejas que inicialmente receberam a carta do apóstolo João. Essa disposição das igrejas revela a organização e o propósito de Deus. A revelação do Apocalipse não foi enviada por acaso.
Não. Cristo conhece o endereço das suas igrejas. É interessante perceber isso. E ele não somente conhece, ele caminha no meio das suas igrejas. Nós vamos ver nos versículos mais para frente de Apocalipse, quando João vê Cristo glorificado. E é uma visão gloriosa que ele vê. Na Bíblia, quando nós olhamos para o número 7, esse número 7 ele é carregado de sentido. O número 7 na Escritura, na Bíblia, é um símbolo que é um número que simboliza a plenitude, simboliza a totalidade. O número 7 simboliza a perfeição completa, especialmente no plano de Deus. É importante que você entenda, porque há muitas visões sobre o livro de Apocalipse e visões falsas que trazem sincretismo religioso, superstição ao livro de Apocalipse que ele não tem. E alguns trazem até numerologia para interpretar o livro de Apocalipse. Mas, quando falamos do número 7, não é numerologia que estamos falando aqui, mas de um fundamento bíblico. E quando nós falamos de fundamento bíblico, fundamento quer dizer base, quer dizer o alicerce. Esse é o fundamento. E o fundamento bíblico, para entendermos que o número 7 é plenitude, significa totalidade, perfeição, está em Gênesis, capítulo de número 2, no versículo 2. Eu vou ler para a gente ganhar tempo. No livro de Gênesis, nós encontramos o seguinte escrito: e havendo Deus, Gênesis capítulo 2, versículo de número 2, e havendo Deus acabado no dia 7º a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. No contexto desse versículo, nós estamos falando da criação. Esse contexto é o assunto do versículo 2 do capítulo 2 de Gênesis. O 7º dia aqui marca a obra completa, a obra terminada da criação, quando Deus termina a sua obra perfeita. Por isso, então, o número 7 ganha essa conotação de perfeição. Não é numerologia, é base bíblica. Consegue perceber isso? O livro de Apocalipse está estruturado em uma série de setes. O número 7 aparece no livro de Apocalipse várias vezes. E quando nós estivermos lendo o livro de Apocalipse e o número 7 aparecer, precisa estar na sua mente que esse número simboliza isso: completude, inteireza. Que o número 7 simboliza plenitude, perfeição completa. Nós vemos 7 igrejas, nós vemos 7 selos, nós vemos no livro de Apocalipse 7 trombetas, 7 taças da ira de Deus. Quando João escreve as 7 igrejas da Ásia, ele está falando a igrejas reais e igrejas históricas que existiram. Mas o número 7 também indica que a mensagem não se limita a aquelas comunidades iniciais no cristianismo do primeiro século, mas que a revelação, a mensagem do livro de Apocalipse é para toda a igreja, em todas as épocas. Então isso significa que a mensagem do livro de Apocalipse também é para nós.
é uma mensagem atual. Isso significa que Deus escreveu para igrejas reais, literais, que representam, essas 7 igrejas, representam a igreja como um todo. Porque nessas 7 igrejas, que nós vamos ver com as ministrações futuras, há crentes de diversas formas. Há crentes que são fiéis. Há crentes que são infiéis. Há crentes que são mornos. E isso caracteriza toda a cristandade. Todas as igrejas, desde o início, em Atos dos Apóstolos, até o arrebatamento da igreja. O período da igreja, é esse período. E o número 7 não significa apenas quantidade. O significado dele é plenitude do plano de Deus e da abrangência total da mensagem de Apocalipse. Essa mensagem chegou até nós. Essa plenitude nos tocou. Tocou na nossa igreja quando nós começamos a abrir o livro de Apocalipse e estudá-lo. O simbolismo numérico do livro de Apocalipse não serve para especulação matemática, mas para afirmar a história não está fora de controle. Ela está organizada segundo o plano perfeito de Deus. Nós olhamos para o versículo 4, volte seus olhos novamente. Para o versículo 4. Ele vai dizer assim: João, as 7 igrejas que estão na Ásia, e o apóstolo João faz aqui uma saudação e ele diz: graça e paz seja convosco. Alguns comentaristas fazem a análise da estrutura dessa saudação do apóstolo João. No mundo greco-romano do primeiro século, a saudação que nós encontramos em cartas, nas cartas gregas, era alegre-se ou saudações. Era a forma que os gregos escreviam as suas cartas, iniciando as suas cartas. Essa era a forma epistolar padrão nas cartas gregas. O apóstolo Paulo e depois o apóstolo João, que escreveu aqui o livro de Apocalipse, faz um jogo intencional de palavras. A saudação comum era alegrem-se, saudações, e o apóstolo Paulo e o apóstolo João usam a palavra graça. Eles transformam uma saudação cultural comum em uma declaração teológica. E é interessante perceber isso. Em vez de apenas dizer saudação, eles dizem graça. Eles dizem paz. É a palavra shalom, usada pelos judeus no hebraico. E shalom, paz, era a saudação hebraica tradicional. João une as duas expressões, mostrando que o evangelho alcança tanto judeus, quanto gregos, quanto gentios, que são distantes da nação de Israel, que são estrangeiros para a nação de Israel. E há uma ordem intencional. Os comentaristas que estudam o livro de Apocalipse, eles fazem essa análise. Primeiro vem graça, depois vem a palavra paz. Graça, na teologia do Novo Testamento,
é o favor imerecido de Deus. E paz é o resultado dessa graça aplicada ao coração daquele que foi regenerado. Então, isso significa que não existe paz verdadeira sem graça. É necessário primeiro receber a graça de Deus para ter paz com Deus e paz com os demais irmãos. E a paz com Deus, ou a paz de Deus, é fruto da justificação. Talvez você ainda não ouviu essa palavra, ou talvez você já ouviu, mas não analisou ela de forma mais profunda. A palavra justificação é o ato judicial de Deus pelo qual ele declara um pecador justo. Isso é justificação. Nós, pecadores, nascemos pecadores, mas quando cremos em Cristo Jesus, nós fomos justificados. Isso significa que nós não temos justiça própria. Deus imputou a sua justiça em nós. Então fomos feitos justos, porque não há justos, nenhum sequer, como disse o apóstolo Paulo. E Deus declara o pecador justo com base exclusiva na obra de Cristo Jesus. E essa obra, ela é recebida pela fé. Quando recebemos a obra redentora de Cristo, o sacrifício de Cristo, feito na cruz do Calvário, e recebemos pela fé, então nós somos justificados. Justificar é um veredito legal que o juiz do universo, que é Deus, profere de forma imediata naquele que crê em Jesus. É um veredito legal, é um veredito imediato e é um veredito definitivo. Ou seja, quem foi justificado não pode ser desjustificado. Não sei se essa palavra existe, dá para usar assim? Desjustificado? Não tem como. Não tem como você ser desjustificado. Quem foi justificado é justificado de forma definitiva. Em Romanos, capítulo 8, versículo 33 ao 34, o apóstolo Paulo escreve o seguinte, Romanos 8, 33 ao 34. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica, porque ele é o juiz, o justificador. É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à destra de Deus e o que também intercede por nós. A lógica do apóstolo Paulo é a seguinte, é uma lógica forense, é uma lógica de tribunal. A linguagem que ele usa é uma linguagem usada no tribunal. E a lógica dele é que não há tribunal superior para reverter o veredito de Deus. Não há tribunal acima de Deus. Deus é o juiz dos juízes. E se ele justificou alguém, essa justiça que foi imputada não tem como ser retirada. Isso significa que se você foi perdoado por Cristo, se Cristo perdoou os seus pecados e você foi feito justo, ninguém pode te acusar mais. Pois o sangue de Cristo purificou você plenamente de todos os pecados.
Glória a Deus por isso. Justificação é um ato jurídico e definitivo baseado na justiça de Cristo e não na performance do crente, não nas obras dos homens, mas na obra realizada na cruz do Calvário. Se alguém pudesse, usando de novo a expressão inventada aqui, desjustificar, tirar a justiça imputada por Cristo nas nossas vidas, isso significaria que a obra de Cristo foi insuficiente. Que a justiça imputada por Cristo, imputada, a palavra imputada quer dizer somada, a nossa conta estava vazia. Então Cristo somou justiça, somou santidade sobre as nossas vidas. E nós não tínhamos isso. Se alguém imagina que a justiça imputada pode ser retirada, isso contradiz o próprio conceito bíblico de justificação. A santidade, quando falamos de santidade, a santidade pode oscilar. Porque nós estamos no que chamamos aqui, e os irmãos aqui já sabem, no processo de santificação. A salvação tem alguns estágios. Nós fomos salvos no momento em que cremos em Cristo Jesus, fomos salvos. Nós estamos sendo salvos, é o processo de santificação, que dura toda a vida. E nós seremos salvos, é o último estágio da salvação, a glorificação, em que o pecado não habitará mais em nós. Teremos um corpo glorificado, um corpo transformado. Esse é o último estágio da salvação, que nós ainda não chegamos nele. Nós estamos no estágio de santificação. E nesse estágio de santificação, nós podemos oscilar na santidade. Podemos escorregar. E é por isso que você já percebeu que nós pecamos. É essa oscilação na santidade. A santidade pode oscilar. A comunhão com Deus e com a igreja pode ser afetada. Quando nós pecamos, a comunhão com Deus que foi estabelecida por Cristo Jesus, quando há o pecado nas nossas vidas, a comunhão é rompida. E Deus para de ouvir as nossas orações. Quando você briga com a sua esposa, Ele não ouve mais as suas orações. Quando você briga na empresa, Ele não ouve suas orações. Com seus irmãos, a comunhão é rompida na terra e no céu. A única forma de restabelecer essa comunhão com Deus é através do arrependimento. Então o Espírito Santo convence você do pecado, da justiça e do juízo. Então você se arrepende, confessa o seu pecado, deixa o pecado, alcança a misericórdia de Deus. A comunhão é estabelecida automaticamente. É assim que funciona. Porém, quando nós falamos da justificação, a justificação que foi feita sobre você, que foi imputada em você, ela está intrínseca, ela está enraizada. Essa justificação não tem como se desvencilhar de você. Ninguém tem como tirar a justificação. Porque ela é um ato judicial de Deus definitivo. E ela não pode ser anulada. Nem por você. Por ninguém. Quem foi justificado, em outras palavras, quem foi salvo, não perde a salvação. Porque a salvação não depende de você. Não depende das suas obras. Depende de Cristo, que sustenta, através do seu Espírito Santo, a salvação daqueles a qual Ele concedeu a justificação. Porque a justificação não depende da estabilidade do crente.
mas da perfeição de Cristo. A justificação é sustentada por Cristo, pelo poder de Cristo, pela graça de Cristo. A questão que você precisa entender agora, neste exato momento, em que você está ouvindo essa ministração, que você precisa enfrentar essa questão é: você foi justificado? Você recebeu a salvação que há em Cristo Jesus? Essa é a questão que deve impactar o seu coração. Talvez você pense que tem paz. Talvez você pense que a sua vida pode estar estável. Talvez na sua consciência você pode ter uma consciência tranquila. Você pode até gostar de ouvir falar sobre Deus. Mas a verdadeira questão não é como você se sente. Não é essa. Mas a verdadeira questão aqui é como você está diante do tribunal de Deus, que é o juiz de todas as coisas. Como você está diante deste tribunal? A Bíblia declara em Romanos, capítulo 5, versículo 1. Romanos 5:1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso significa que, se você ainda não foi justificado pela fé em Cristo, você não tem paz com Deus. Essa paz que o apóstolo João escreve aqui, graça e paz seja convosco. Se você ainda não foi justificado, se você não foi salvo, não recebeu a Cristo como seu Salvador e Senhor da sua vida, você não tem paz com Deus. Isso significa, segundo as Escrituras, que você é inimigo de Deus. Você pode ter distrações, você pode ter entretenimento religioso, você pode professar uma religião, você pode ter uma boa moralidade, mas se você não tem a reconciliação que Cristo concedeu através do seu sacrifício na cruz do Calvário, então você não tem absolutamente nada. Essa é a condição de todos os homens que vêm a este mundo. Porque todos nós nascemos pecadores. Mas você não precisa morrer nos seus pecados, porque Cristo levou os pecados na cruz. Você precisa, então, receber a salvação que há em Cristo Jesus. Porque sem a reconciliação, sem Cristo, você ainda está nos seus pecados. Sem Cristo, a culpa está sobre você. Sem Cristo, a justiça de Deus ainda está contra você. Mas aqui está a esperança. Cristo veio exatamente para isso. Ele veio a este mundo. Ele viveu uma vida perfeita que você jamais poderia viver. Ele morreu a morte que você e eu merecíamos morrer por causa do pecado. E ele morreu sem cometer pecado algum. O justo morreu pelos injustos. O puro morreu pelos impuros. O santo morreu
pelos profanos. Nós. Ele suportou a sentença que deveria recair sobre a nossa vida na cruz do Calvário. Mas ele não ficou pendurado na cruz. Ele morreu na cruz, sim. Ele entregou o Espírito, sim. Mas ele ressuscitou o terceiro dia. Ele ressuscitou, provando que o pagamento pela nossa culpa, pelo nosso pecado, foi aceito pelo Pai. O Pai aceitou o sacrifício do próprio Filho na cruz. Hoje, você é chamado ao arrependimento e à fé, para que você possa ter a graça e a paz com Deus. A paz verdadeira não começa quando os problemas acabam. Não. A paz verdadeira começa quando Deus declara você justo por causa do sacrifício de Cristo. Então a paz verdadeira começa. É isso que acontece quando você abandona a confiança em si mesmo e se rende totalmente a Cristo Jesus, se entregando a Ele, que é a fonte. Cristo é a fonte de toda graça e de toda paz. Se você quer graça e quer paz, venha a Cristo. Ele é a fonte da graça e da paz. O apóstolo João está escrevendo para crentes. Ele está escrevendo para aqueles que já receberam a graça e a paz. É por isso que ele escreve: graça e paz seja convosco. E ele prossegue dizendo: da parte daquele que é, que era e que há de vir. João aqui, quando ele profere essas palavras, da parte daquele que é, que era e que há de vir, João ecoa os ensinos de Moisés. Ele está fazendo de forma velada alusão a uma passagem de Êxodo, capítulo 3, versículo 14. Êxodo 3, 14 e 15. Está escrito assim, eu vou ler para a gente ganhar tempo. Então, Êxodo 3, versículo 14 e 15. Então disse Moisés a Deus: eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem, qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. A expressão eu sou o que sou, Moisés, o contexto aqui é que Moisés está diante da sarça ardente, no deserto do Sinai, na península do Sinai. Israel estava escravizado no Egito por cerca de 430 anos. Deus então chama Moisés para liderar e libertar o seu povo. Moisés pergunta, qual é o seu nome? Qual o nome que eu vou dizer ao povo do Deus que me enviou? É interessante perceber que no mundo antigo, o nome de alguém revela o seu caráter. O nome revela a identidade. O nome na antiguidade revela a autoridade daquela pessoa. Deus responde
como algo sem paralelo. Ele diz, eu sou o que sou. Esse é o meu nome. Em outras traduções, eu serei o que serei. Ou, eu sou aquele que existe. Ou ainda, eu faço acontecer o que acontece. Por último, a última tradução. Minha natureza se tornará evidente por meio das minhas ações. É o significado. Eu sou o que sou. Um escritor parafraseou a resposta de Deus dizendo, sou eu quem está convosco. Em outras palavras, o Deus que havia feito a aliança com Abraão, Isaque e Jacó, estava agora intervindo na história para cumprir a sua promessa, enviando Moisés ao seu povo. A expressão traduzida como eu sou está intimamente ligada ao nome divino Yahvé no Antigo Testamento, revelando o Deus autoexistente, eterno e fiel à sua aliança. Essa declaração, eu sou o que sou, revela 4 verdades fundamentais para que nós possamos entender o que o apóstolo João escreve em Apocalipse quando ele diz da parte daquele que é, que era e que há de vir. Essa declaração em Êxodo, eu sou o que sou, aponta para a autoexistência de Deus. Deus não foi criado por ninguém. Deus não depende de nada. Deus simplesmente é. Da parte daquele que é. Aponta para sua autoexistência. Eu sou o que sou, aponta para a sua eternidade. Somente Deus é eterno. É um dos seus atributos. É uma das suas perfeições. Para aqueles que já leram o livro Os Atributos de Deus, de A.W. Pink, vão estar muito bem inteirados. Eu aconselho a você que leia esse livro, é um livro muito bom. Os Atributos de Deus, de A.W. Pink. E então nós vemos a eternidade é um dos seus atributos, uma das suas perfeições. Significa que Deus não está preso ao tempo. Ele é além do tempo, porque ele criou o tempo. Deus não foi, nem será no sentido limitado humano. Deus é eternamente presente. Significa que ele é atemporal. Está fora de tempo. Ele também, a expressão eu sou o que sou, aponta para a sua imutabilidade. É mais um dos seus atributos. Significa que Deus não muda. Ele permanece o mesmo. Significa que Deus é confiável. Podemos confiar na sua palavra porque ele não muda. Ele não diz uma coisa hoje e amanhã diz outra. Ele permanece o mesmo. Ele não muda. O seu caráter não se altera. As suas promessas não falham porque ele não muda. E aponta também, eu sou o que sou, para a sua soberania absoluta. Deus não precisa se explicar para ninguém. Ele não se define a partir da criação, porque ele é o Criador. E ele é a fonte de toda a existência. Por isso é um Deus soberano. No contexto do Êxodo, quando Deus fala com Moisés, eu sou o que sou, isso significa, o Deus que fez a aliança continua presente e agindo. No contexto do livro de Apocalipse, quando olhamos para Apocalipse com essa ótica, com essa visão dos atributos de Deus, do Deus, do eu sou o que sou, em Apocalipse, no versículo 4, João usa uma linguagem semelhante. Aquele que é,
que era e que há de vir. É a mesma ideia do Êxodo, aplicada ao Deus eterno que governa e conduz a história humana. O Deus da sarça ardente é o mesmo Deus do trono em Apocalipse. Ele não mudou, ele permanece o mesmo. E, olhando para isso, nós temos aqui uma conexão. O eu sou o que sou, ou aquele que é e que há de vir, há uma conexão ligada com Cristo. Em João, no capítulo 8, versículo 58, Jesus declara, João 8:58, antes de Abraão existir, eu sou. O Senhor Jesus não estava usando uma metáfora. Ele estava assumindo o nome divino revelado para Moisés em Êxodo, capítulo 3. Ele estava afirmando igualdade com o Deus eterno. Os ouvintes, quando ouviram isso, quando Jesus disse, eu sou, antes de Abraão existir, eu sou, eles entenderam. Jesus estava dizendo que ele é Deus. Então, naquele momento, os ouvintes, entendendo isso, pegaram em pedras para apedrejar Jesus, segundo a lei civil de Israel. Isso significa que o Cristo do Novo Testamento não é um mensageiro criado, nem um intermediário inferior. Não. Como os testemunhas de Jeová dizem. Os testemunhos de Jeová ensinam que Jesus é o arcanjo Miguel. O arcanjo Miguel é uma criatura. Então, se eu ensino que Jesus é o arcanjo Miguel, eu estou dizendo que Jesus não é o Deus eterno. Que ele é uma criatura. Então eu diminuo a Cristo. Eles afirmam que ele foi a primeira criação de Deus, segundo os testemunhos de Jeová. Os testemunhos de Jeová negam que Cristo seja eterno, ou da mesma essência do Pai. Para eles, aos testemunhos de Jeová, Cristo é exaltado, mas criado. É uma criatura. Isso é heresia. A Bíblia não ensina isso. Os adventistas do sétimo dia têm a mesma visão acerca de Cristo, quando falam que Jesus é o arcanjo Miguel. Reduzem a divindade de Cristo. Trazem a Cristo como um anjo criado. E não é isso que a Escritura diz. A Escritura diz que Cristo é o Criador de todas as coisas. Ele é o próprio Criador. Ele é Deus. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, talvez você já ouviu falar, é chamada de os Mormons. Ensinam que Jesus é um filho espiritual gerado pelo Pai. Não afirmam a trindade bíblica, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E vem Cristo como divino, mas não coeterno no sentido clássico ortodoxo, da doutrina reta. Ortodoxia é doutrina reta. Então, para os Mormons, Cristo não tem a mesma essência do Pai, não é divino, de forma plena. E o que a Escritura afirma? O que a Bíblia diz sobre Cristo Jesus? Essa é a cristologia que sai da Bíblia. Jesus Cristo é o próprio Deus encarnado. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. É isso que o apóstolo João escreve. O Deus que falou da sarça ardente com Moisés é o mesmo que acalmou o mar quando estava junto com os apóstolos. O Deus que libertou Israel do Egito é o mesmo que venceu a morte na cruz. O Deus que abriu o mar vermelho é o mesmo que abrirá os céus
em Apocalipse. Esse é o Jesus bíblico, não o Jesus inventado. E você precisa aprender isso. A doutrina inventada, como os irmãos já sabem aqui, a religião inventada e a religião revelada. A religião revelada é que salta das páginas da Sagrada Escritura, da Bíblia. A religião inventada é a religião inventada pelos homens, que não tem poder de salvação. Porque a fé vem pelo ouvir, e do ouvir da palavra de Deus. Quando nós somos expostos ao texto bíblico puro, santo, então a fé brota no nosso coração. Então podemos crer verdadeiramente em Deus. O Deus que libertou Israel é o mesmo que governa a história até o fim do mundo. Não há dois deuses, não há dois planos, não há duas histórias. Há um único Deus eterno que entra na história para redimir, para salvar, para justificar, para purificar, para limpar pecadores e encerrar a história para julgar e reinar por toda a eternidade. E o entendimento disso muda tudo. Porque o Cristo que salva é o mesmo Cristo que julga. Hoje, nesse exato momento, Cristo está na função de Salvador. Ele é o nosso Salvador. Mas como nós vamos avançar no livro de Apocalipse, chegaremos ao capítulo 20, versículo 11. E naquele momento, em Apocalipse 20, versículo 11, Jesus estará como juiz, assentado num trono branco, e julgará os pecadores. Por isso, nós estamos na vantagem. Você ainda está vivo? Ainda bate um coração no seu peito? Então isso significa que você ainda tem a oportunidade de se arrepender. Você ainda tem a oportunidade de ouvir a mensagem do Evangelho. Você ainda tem a oportunidade do Espírito Santo de Deus trabalhar eficazmente no seu coração e conduzir a mensagem do Evangelho dos ouvidos ao coração, transformando o coração de pedra em um coração de carne, vivificando você dos mortos espirituais e trazendo você à vida. A verdadeira vida, a salvação que há em Cristo Jesus. Essa é a única forma de entrarmos na glória, através do sacrifício de Cristo, justificados, recebendo a graça e a paz de Deus, tendo paz com Deus. Eu não consegui prosseguir para explicar sobre os 7 Espíritos, eu vou deixar para a próxima ministração. Vamos encerrar, colocar uma vírgula aqui no versículo 4. Ficamos até aqui da parte daquele que é ele que há de vir. E aí, na próxima ministração, e dos 7 Espíritos que estão diante do trono de Deus, eu vou explicar o que significa isso, a profundidade disso para as nossas vidas. Mas o que deve ficar na sua mente, você deve sair com a seguinte questão dessa noite, dessa ministração. Você foi justificado? Você tem paz com Deus? Você recebeu a graça salvadora? Você atendeu ao chamado de Cristo? Arrependei-vos e crede no Evangelho? Se não, você ainda tem a oportunidade. Mas um dia a porta da graça se fechará de forma definitiva. E a oportunidade de ouvir e atender ao chamado de Deus se encerrará. Não sabemos como será. Por isso, é um chamado urgente. Arrependa-se. Ainda há tempo. Vamos orar. Pai bendito, graça te damos, Senhor, pela tua palavra.
Te agradecemos pelo privilégio de ouvirmos o Santo Evangelho. Obrigado, Senhor, por nos alertar através desse versículo tão rico que nós não conseguimos completar nessa noite. Pedimos ao Senhor que continue nos agraciando com a tua presença. Que o teu Espírito Santo trabalhe eficazmente no nosso coração. Que nós possamos atender ao chamado do Evangelho e responder de forma positiva, arrependidos, confessando os nossos pecados, deixando o pecado de lado, para que possamos receber a justificação, receber a salvação que há em Cristo Jesus, receber o perdão dos pecados, receber o refrigério em nossa alma, para vivermos segundo a tua vontade, em santidade, para a glória do teu nome. Nós clamamos ao Senhor humildemente nessa noite. Continua, Senhor, nos dando oportunidades. Se porventura no nosso meio há alguém que ainda não creu em Cristo, que o Senhor continue dando oportunidades para que ele possa se arrepender e receber a salvação que há em Cristo Jesus. Esse é o nosso clamor, Senhor. Essa é a nossa oração, o nosso pedido, humildemente, que fazemos em nome do seu Filho amado Jesus. Amém.